Mais uma vez, estamos aqui todos unidos, né, em nome de Jesus, para a nossa reunião de estudos. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Então, a nossa leitura inicial é bem pequenininha, porque me lembrou uma musiquinha da evangelização, vou ver só a letrinha dela, tá? Bem curtinha. Chama Jesus acalma a tempestade. Quando a tempestade visitar seu coração, saiba que Jesus pode acalmar tua aflição. Nunca o desespero deve ser a solução. Sempre a vigilância deves ter com atenção. Vai depender de tua fé. Jesus aguarda uma oração. A humildade sempre é a porta aberta à salvação. Se o seu barquinho nessa vida encontrar mar agitado, lembra que Jesus está sempre a seu lado. É tão lindinha essa música. Então, nesse momento, Senhor, aqui estamos mais uma vez, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos estar com os nossos corações serenos, para que possamos ter um bom entendimento, mas principalmente colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado nessa noite. Que Jesus nos envolva, que essa espiritualidade amiga dos espíritos do Centro Espírita Francisco de Assis, os nossos mentores, possa nos envolver a todos os dias e horas, nos dando muita paz e muita harmonia. Graças a Deus. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, e a gente finalizando a passagem, né, em que Mateus vai narrar aquele drama vivido, que a gente já falou várias vezes, do Herodes Antipas, né, que manda executar e da sua família, e do João Batista. E esse versículo, o versículo 2 vai dar fechamento, um entendimento mais profundo de toda essa trama, porque a família de Herodes representa realmente os dramas, né, de todas as famílias da Terra. Por isso que ela nos incomoda muito, principalmente quando a gente falou na questão da educação, da educação que ainda é hoje tão falha, né? E que o Kardec vai chamar no seu livro dos Espíritos como a maturidade do senso moral. E isso ele explica que não depende muito o Mateus não se preocupa muito com a parte cronológica do, do, do que aconteceu. Ele fala mais de forma didática. Então, alguns evangelistas, né, como ele fala já algumas vezes, já falou o Marcos, ele dá uma sequência, mas o Mateus não. O Mateus vai contando de acordo com o que ele quer ensinar. E o versículo de hoje, esse primeiro que nós vamos estudar, é o versículo 14 de Mateus, não, desculpa, versículo 12 do Mateus, capítulo 14. E diz o seguinte: aproximando-se os discípulos dele, levaram o cadáver e o sepultaram. Depois vieram e relataram o fato a Jesus. O fato a gente sabe qual que é, né? Os discípulos de, de João Batista foram até Herodes e pediram, a gente sabe por outros evangelistas, né? Que eles foram pedir o corpo de João Batista. E como Herodes tinha uma certa simpatia por João Batista, João ele, Batista. ele cede para que eles deem para ele um enterro digno, né? Um enterro judaico. E logo que eles fizeram o enterro, o que, que eles fizeram? Eles foram lá todos indignados, com certeza, né? Todos muito tristes, muito aborrecidos e talvez até revoltados, contar para Jesus o que aconteceu. E é isso que está acontecendo nesse versículo. Eles vão lá contar. Vão se contar como? Na condição de vítimas, né? E vão se dirigir a quem? A Jesus. Então, são as vítimas, né? Aqueles que se sentiram prejudicados, porque, como eles eram discípulos de João Batista, se sentiram ali aborrecidos com aquilo que Herodes e a família de Herodes fez, e vão contar a Jesus esperando o quê? Esperando que Jesus Sinto tivesse, mesmo. sinta a mesma coisa, né? Que Jesus fala, tá vendo? Aí, e é assim que a gente faz as nossas orações, né? A gente chega lá e fala assim, tá vendo o que o fulano fez comigo? Nossa, fez com meu filho sofreu bullying na escola, aquele sentimento de revolta, né? E a gente espera o quê? Que Jesus faça o quê? Justiça.
né? Mas qual a justiça que a gente quer? Quer que o bandido seja punido, quer que Jesus sinta pelo bandido, ou por aquele mesmo que nós. ou mesmo que nós sentimos. Mas não é isso, né? É, por exemplo, meu marido me traiu, aquele bandido me traiu. Aí, tá vendo o que ele fez? Igual criança, né? Eu me lembrei quando que às vezes mães fazem isso, né? Fala, nossa, hoje em dia a gente não ouve muito falar isso, não, porque as mulheres estão mais empoderadas, né? Mas as mães antigamente falavam assim, a hora que seu pai chegar, eu vou contar para ele. E aí, o que o pai vai fazer? Aí o pai vira o justiceiro, né? O pai tinha essa figura antes de ser um cara que vai bater, que vai fazer aquilo, né? Colocar as coisas no lugar. Mas, né, e até aí ele E como fala, a gente é incompetente para fazer essa justiça, né? Do nosso modo, né? A gente coloca essa situação nas mãos de Jesus, né? Faça a justiça como eu acredito que deva ser que feito, né? deva ser feita, né? A gente, quando reza pelo Brasil, ele fala, né? A gente fica relatando as coisas erradas que os políticos fazem. Ah, corrupção, tá vendo, Jesus? Como é que vai fazer isso, né? Bota uma bomba lá em Brasília, né? A gente pensa de uma certa, né? Mas não é isso que acontece, né? E, e aí a gente vai hoje, excepcionalmente, pular para o versículo 13, porque basicamente esse versículo anterior fala isso. A forma com que eles vão se dirigir e a forma como a gente também ainda hoje se dirige a Jesus ou a Deus nas nossas preces. Porque vamos de forma apressada, querendo que Deus ou Jesus ou a espiritualidade ajam de acordo com as nossas ideias e de acordo com a nossa pretensa justiça, né? E aí vamos E a lei de Deus é justamente isso, né? Justiça, amor e caridade. as três juntas, né? Não é As três justiça juntas, né? ou amor ou caridade, né? É igual o vigiar e orar. Não é vigiar ou orar, é vigiar e. Então é as duas coisas. E o vigiar vem na frente. Primeiro você vigia, depois você ora, né? Se você orar antes de vigiar, não ora direito, que é mais ou menos o que nós vamos falar aqui hoje, né? Porque aí nós vamos direto para o versículo 13 de Mateus, né? Que diz o seguinte: ouvindo isso, quer dizer, ouvindo o quê? A história de que seu primo, né, João Batista, tinha sido executado, e é lógico que o sentimento de Jesus foi um sentimento de tristeza, da mesma forma que ele sentiu quando falaram que Lázaro tinha morrido, né? Tivesse pretensamente morto, ele chorou. Então é lógico que houve um sentimento, não é que Jesus não ligou, Jesus sentiu. Ele só não sentiu da forma que eles sentiram. Porque assim como Herodes, assim como João Batista tinha direito à vida, Herodes também tinha direito ao perdão. Então esse é o sentimento de Jesus, né? Um sentimento amplo por todos aqueles que participaram do processo, tanto dos discípulos quanto de João Batista, mas também de Herodes e da sua família, de todos aqueles que estavam envolvidos. É um sentimento de amor, né? Então, também de perdão. Então, ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar ermo, em particular. As turbas, ao ouvirem, o seguiram a pé a partir das cidades, né? Então, ou seja, tem, aí ele vai explicar uma coisa interessante. Jesus foi de barco. O que significa o barco? Né? O barco significa uma movimentação psíquica. Jesus vai por um lugar ermo, mas na sua mente. Para quê? Ele vai tentar ficar sozinho. A gente sabe que ele não vai conseguir. Eu fiquei pensando, né? Jesus, momento de solidão mesmo, eram poucos, né? Porque tinha sempre alguém Em busca, né? em busca dele. E ainda quando ele, né, nesse momento que ele está tentando se retirar para ter um momento mais íntimo consigo mesmo, a multidão, que aí ele explica, né, que o lago de Genezaré chama até mar, né, Mar da Galileia. Por quê? Porque tem 15 quilômetros de, Extensão. de extensão. E ali em volta do lago criou-se muitas cidades,
foram criando cidadezinhas próximas umas às outras, que são pequenas comunidades. Também quando a gente fala de multidão, a gente acha que é uma multidão, mas não é uma multidão enorme, né? Porque nem tinha tantas pessoas. É uma multidão mais para que o termo apareça como uma quantidade, dê um efeito, né? Mas não era uma multidão enorme. Mas ali, em volta do lago, criavam-se as comunidades por conta do movimento da pesca. Então, dava para você ir a pé de uma cidade, de uma pequena comunidade para outra, por exemplo, de Cafarnaum, ali falando Tiberíades, Dalmanuta, Magdala, Betânia, em 40 minutos de caminhada. Eu pensei assim, tipo assim, igual Bicas Guarará, Bicas Piquiri, né? Minas ainda tem esse perfil. Né? São Paulo não, São Paulo você tem que andar 40, 50 quilômetros, às vezes, para achar uma outra cidade. Mas aqui não, são pequenos municípios de 5 em 5, de 10 em 10 quilômetros. Né? Então, o que aconteceu? Jesus saiu de barco para procurar um lugar ermo onde ele pudesse ficar sozinho. Mas o que aconteceu? As pessoas, sabendo que Jesus estava indo para algum lugar, e eles sabiam que Jesus ia pregar, o que ele ia fazer, e a gente sabe pelo versículo que ele vai, quem lê o versículo inteiro sabe que ele vai fazer realmente milagres e vai curar e vai contar, né? Vai fazer a multiplicação dos pães e peixes. E os pessoal começaram a ir a pé, que aí já é outro processo, né? Ele foi de barco, eles foram a pé em torno do lago para procurar, e cada vez que ia encontrando um, falava, Jesus foi para o outro lado, Jesus foi para cá, Jesus foi para lá, todos procurando Jesus. Essa que é a simbologia, que Jesus vai procurar esse lugar ermo, né? Então, isso que é mais importante a gente pensar. Que Por que Jesus... que a multidão tinha que ir a pé, né? Porque para chegar a Jesus, você precisa de movimentar as forças, né, do coração. Do sentimento, que é o pé, né? É o pé. Deslocamento psíquico, né? Porque chegar no psiquismo de Jesus é tão sério isso, né? Como que é? É o esforço que cada um de nós, né, tem que fazer para ir atrás de Jesus, né? E aí eu fiquei pensando, né, essa questão da oração que a gente faz, né, de forma assim, até decorada, né? Automática, mecânica, né? Automática, né? Então, o quanto que o versículo de hoje esclarece nesse sentido que é você, para buscar Jesus, né? Você tem que trabalhar o seu sentimento. É uma reflexão muito profunda aí que a gente tem que fazer. Você pode até ir, né, para um lugar tranquilo, sentar embaixo de uma árvore, mas se o seu pensamento não estiver ali, se o seu sentimento, se você não tiver entronizado, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu uma vez eu fui num hotel que era tipo assim, que tinha essa proposta de ser uma coisa mais meditativa, de você fazer silêncio, de você silenciar. Depois que eu fiz uma terapia que eles chamam de crânio sacral, eu fiquei assim, muito tranquila tal, e a moça até falou para mim assim, agora você vai ficar 24 horas sem falar nada. Né? E eu falei, olha, eu vou conseguir fazer isso, porque estou com a minha irmã, a gente conversa muito. Não, então fica até a hora do jantar. E aí eu peguei e saí, era de tarde, eu saí e fui para um lugar atrás do hotel, assim. E eu juro, Neuzélia, eu vi um campo de margarida imenso. Eu vi esse campo. Que eu estava ali, muito, sabe, muita coisa. E aí eu cheguei, depois de que eu cheguei para minha irmã, falei, ó, agora estou em silêncio até a hora da janta, só informei, fiquei quieta, procurei manter, porque é difícil você manter, né, essa situação. Isso que é o grande problema, você sincronizar e se manter pelo menos algum tempo nesse local. Que logo você sai, você faz a prece, mas depois você sai e vai para o mundo de novo. E aí eu falei para ela, depois que ele passou, eu falei, nossa, aqui atrás tem um campo de margarida enorme. Menina, no dia seguinte nós fomos ver o tal do Campo de Margarida, tinha umas 40 margaridas, quando muito. Era realmente um jardinzinho de margarida, mas assim, não era um campo de margarida, nunca seria, né? Então, quer dizer, as coisas que você consegue perceber quando você está
nessa situação. E às vezes o Aloysio dá um momento de dor dele, né? Ele fala que ele ficou internado com, com muita dor, que a clorquina, nenhum remédio com pensamento em coluna e tal, e que ele resolveu, conseguiu eliminar um pouco a dor com meditação. Só com a meditação aliviou muito. Eu até tenho uma freira que foi minha professora, tal, de vez em quando ainda me comunico com ela, que ela dá aula de ela dá um curso de meditação lá em Brasília, ela até, agora nem sei onde que ela está, porque já está mais velha, talvez até nem esteja fazendo isso mais, para pessoas com câncer. Então, é um momento que a pessoa, se ela conseguir, né, ela consegue superar essas dores. Isso acontece mesmo, né? E aí ele dá exemplo, né, que para você fazer isso, primeiro você tem que educar, né? Ter uma disciplina, ter um horário, acho, ter assim, pelo menos um momento mínimo para você se isolar em algum lugar que você esteja sozinho. Pode ser em qualquer lugar e pode ser a qualquer hora, porque às vezes a gente vive a vida tão atribulada que não tem tempo para nada, mas que a gente tem esse momento, né, de fazer, e tem várias técnicas também de meditação, né? E aí ele fala do voo, né? Por exemplo, o avião, para ele poder alçar, né, decolar, primeiro ele faz o taxiamento, né? Ele dá aquela voltinha, se posiciona na coisa da pista, aí depois é que ele consegue acelerar e decolar. Então é a mesma coisa para nós. Primeiro a gente tem que dar uma desacelerada, tem que se colocar numa posição, né, no corpo, não só no corpo, mas mental, para poder fazer a meditação. Existe até meditações ativas, tem uma interessante que eu até lembrei que eu vou fazer uma hora com as crianças lá. Tem uma meditação que você faz assim, você começa a falar, junta o grupo assim, e todo mundo começa a falar coisas que não... Como se você estivesse inventando uma língua, sabe? Ah, lipori, liki, loki, poki, você vai falando assim. Aí depois você junta de 2 a 2. Começa eu a conversar com você, por exemplo, nessa língua, você na sua, eu na minha, eu não entendo nada que você fale, você nada. E aí, nesse momento, as pessoas colocam algum sentimento, sabe? Algumas falam mais agressivas, outras conversam assim mais... Cada um faz de um estilo. Depois passa para 3, depois passa para 4, e depois volta. E aí, quando você termina essa meditação, ela pergunta para você, nesse momento que você estava fazendo isso, em que você pensou? Quer dizer, pensou, mas nada, né, você não pensou nos seus problemas, você não pensou, porque é o que ele fala, né? Você colocar os pensamentos em ordem. Porque os nossos pensamentos estão assim, né? Ai, vou ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Então, você colocar eles em fila, né? Vai colocando ele em fila, assim, ó, esse aqui passou, esse aqui passou, esse aqui, né? Não é ir embora. Nesse mesmo lugar que eu fui, tinha uma coisa que era dentro da água, chama Watsu, que é muito legal, que é o shiatsu dentro da água morna. E aí um dia, quando acabou, estava fazendo eu e mais um rapaz. Aí quando acabou a terapia, o rapaz falou assim, nossa, eu fui embora. Aí a moça falou assim, não, meu filho, você não entendeu, vamos ter que fazer de novo. Porque não é para ir embora, é para ficar. Né? Não é para você ir embora, é para ficar. Então, essa que é a ideia da meditação, você ficar e encontrar algo dentro de si. E o que está dentro de você? E uma coisa que a Pauline falou que eu achei muito interessante. Você encontra, não é com o Cristo, com a persona de Jesus Cristo, mas com o seu Cristo, aquele seu Cristo interior, ou seja, a sua essência divina, que já é um Cristo, ou que já, né, que saiu de Deus, então é crístico. E que aí esse seu íntimo é que vai trazer para você essa memória de que você pode ser um dia um Cristo, né? De novo, pode voltar. É esse caminho, essa comunhão com Deus, que a meditação traz, mas que você tem que ter essa consciência para poder fazer. Senão você fica procurando a coisa errada. Muita gente faz meditação, mas não sabe o que ela está buscando ali.
Na realidade, a gente ainda tem uma visão muito distorcida, né, do que seja meditação. Você acha que é ficar sem pensamentos, o que é impossível de você ficar, né? É. Então, é simplesmente esse silêncio para colocar em ordem, né? Não deixar a gente ficar arrastado por essa multidão deles que a gente tem, né? Então, a partir do momento que E você não vai é, silenciando, identificando, né? e aonde Aí ele é faz nessa leitura indigesta aqui, que é da revista Espírita de 1868, que é o verdadeiro recolhimento. Porque vai falar o quê? Que a gente faz só silêncio, mas só silêncio não serve, que é só silêncio vocal, né? Não é esse o que a gente busca na meditação. Quer ler o aí? Leo, ó. Se pudesseis ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens que assistem às vossas sessões, durante a leitura de vossas preces, não só ficareis tocados, mas envergonhados de ver que o vosso recolhimento, que apenas qualifico de silêncio, está bem longe de aproximar-se dos espíritos, um bom número dos quais vos são inferiores. Eu O achei que interessante chamar. justo isso, né? Espíritos que são inferiores a nós, mas que estão naquele momento no plano espiritual, conseguem ter um Um recolhimento recolhimento maior. maior do que o nosso, que somos superiores a ele. Por quê? Por causa da matéria. Porque eles não têm a trava, né? Eles não têm a matéria já não está presa, eles não estão presos à matéria mais. Então, eles têm condição, né? Melhor, eu acho. Mas a gente também tem condição se a gente se preparar, né? Preparar, né? O que chamais vos recolherdes durante a leitura de vossas belas preces é observar um silêncio que ninguém perturba. Mas se os vossos lábios não se mexem, se o vosso corpo está imóvel, vosso espírito vagueia e deixa de lado as sublimes palavras que deverias pronunciar do mais profundo do coração, a elas vos assimilando pelo pensamento. Então, quer dizer, às vezes você está ali, né? Está imóvel, o lábio não está pronunciando nada, mas a sua mente, ao invés de estar fazendo a reflexão em termos do que está acontecendo ali, né? Naquele momento, eu acho que a meditação está muito ligado. Eu sou extremamente agitada, né? Mas eu tenho buscado fazer esse exercício comigo, estar presente naquele momento, sabe? Sem deixar assim, se eu estou lavando louça, eu estou exercitar para Eu estou aqui concentrar agora. naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Se eu estou fazendo uma leitura, eu acho até que esse poder de assimilação daquilo que a gente lê está muito ligado a isso, porque às vezes a gente faz no automatismo. Então, na realidade, você está lendo, mas não está assimilando, por quê? Porque você não está meditando dentro daquilo que você está fazendo, né? E até depois que você lê, você fechar um livro, assim, você fez uma leitura, aí você fechar aquele livro e ser capaz de voltar, sabe? Voltar para interiorizar aquilo que você acabou de ler, né? É um exercício realmente que a gente precisa fazer, né, Rita? Porque você fica assim, pensando, se você ficar no passado, você fica angustiado. E se você ficar no futuro, te dá ansiedade. E você estando no presente é o momento que você pode agir. Aqui no livro chama O Céu Começa em Você, que é a sabedoria dos padres do deserto para hoje. Muito interessante isso. Ele vai falar da questão da alimentação. É um estudo que a gente fez a semana passada. Então ele fala assim, ó, é, comer é certamente uma necessidade básica do ser humano, ou seja, é algo que você tem que fazer. Uma das finalidades da comida, do comer, é saborear a comida. Então ele fala que a gente, na realidade, como a gente não está presente ali, você está comendo, mas está falando, está conversando, está pensando no que você vai fazer depois, não está ali naquele momento, você não saboreia. Então, ó, é justamente no comer que muitas pessoas mostram que devoram a comida, mas são incapazes de realmente saboreá-la. A finalidade do comer consiste em unir-se a Deus, porque o comer é, portanto, a ação fundamental pela qual podemos saborear a Deus,
A refeição é sagrada, né? É um momento sagrado. Jesus fazia isso com os discípulos, né? Ele sentava para comer, distribuía o pão, ele sentava no, né? O livro de Jesus no lar é sempre com eles comendo em volta da mesa, né? Então, na Eucaristia, comendo o pão, nós nos unimos a Cristo e por meio dele ao próprio Deus. Então, por exemplo, a gente lembrou, você se sentar para chupar uma laranja, olha, é uma meditação excelente. Infelizmente, não dá para fazer com a carne, tá, gente? Com a carne não vai dar certo. Mas se você fizer com uma fruta, você pensa assim. Eu, por exemplo, eu já estou colhendo as minhas amoras de novo. Todo dia colho 50, 60 amorinhas, põe no congelador. Então, um dia ela vai virar uma torta de amora, que os meus netos adoram. Então, na hora que eu sentar para comer aquela torta, que é muito gostosa, né, que eles gostam, com os netos, ali tem o carinho de eu ter feito. Mas eu posso sentar com eles e lembrar para eles assim, vocês lembram no dia que nós trouxemos a mudinha e plantamos o pé de amora? Ou então você está chupando uma laranja, aí você faz todo aquele caminho, né? A amora cresceu, a amora foi tratada, a gente gosta dela, fica feliz quando ela dá, fica olhando as florzinhas, depois fica olhando o fruto, colhe o fruto, faz a torta, né? Todo esse processo é uma meditação. Então, se você chupar uma laranja hoje, você pensa assim, a sementinha, quem será que plantou, né? Essa semente, plantou, visualiza o laranjal, né? Quantas pessoas envolvidas nesse processo, a pessoa que transportou, a pessoa que escolheu lá na banca onde você comprou. Olha quanta gente envolvida só para você chupar uma laranja. E você ser grato por isso é meditação. É você estar presente, vendo um passado, né? E prevendo o futuro de saúde, porque a laranja vai te fazer bem. Então, tudo isso é um processo, mas que é uma coisa que você tem que treinar para fazer. Agora, você pega, abre a laranja, correndo, chupa a laranja, nem lembra de nada. Só lembra que você tem que ir. E o mundo moderno está fazendo a gente ter essa pressa, né? Principalmente na questão da alimentação. Você praticamente engole a comida, às vezes você não senta na mesa, não tem tempo para sentar numa mesa, tomar um café da manhã, né? Com esse sentimento de gratidão, com esse entendimento de quantas pessoas estiveram ali envolvidas nesse processo, né? Para trazer aquilo para você, né? Então é muito importante Isso que a assim gente ele fala, né? estabelecer. Apesar da gente ter carros velozes, aviões, né? Comunicação, né? Esse nível de comunicação que a gente tem, tudo tão rápido, isso tudo está acelerando a gente mais ainda e a gente não consegue. Era para fazer melhor, né? Toda essa tecnologia que a gente tem era para a gente conseguir fazer as coisas melhores. Mas ao contrário, a gente não está dando assim a finalidade melhor disso. Que isso não é dizer que é ruim, é bom, né? Mas E ele continua assim, olha, vossa matéria observa o silêncio. Certamente dizer o contrário seria vos injuriar, mas o vosso espírito tagarela, não o observa e perturba nesse instante por vossos pensamentos diversos o recolhimento dos espíritos que vos rodeiam. Ah, se os visseis posternados diante do Eterno, pedindo a realização de cada uma das palavras que ledes, vossa alma ficaria comovida e, lamentando sua pouca atenção passada, faria um exame de consciência e pediria a Deus de todo o coração a realização dessas mesmas palavras que apenas pronunciava com os lábios. Pedireis aos espíritos que vos tornasseis dóceis aos seus conselhos, e eu, o espírito que vos falo, após a leitura de vossas preces das palavras que acabo de repetir, poderia assinalar mais de um que daqui sairá muito pouco dócil aos conselhos que acabo de dar, e com sentimentos muito poucos caridosos para com o próximo. Talvez eu seja um pouco duro, mas creio não ser senão para os que merecem,
e cujos mais secretos pensamentos não podem ser ocultos aos espíritos. Assim, só me dirijo aqui aos que vêm pensando em qualquer outra coisa, senão nas lições que aqui devem buscar e nos sentimentos que aqui devem trazer. Mas os que oram do fundo da alma orarão também, após a leitura da minha comunicação, por aqueles que vêm aqui e daqui partem sem terem orado. Seja como for, peço que aos que tiverem a bondade de me escutar, que continuem a pôr em prática o ensinamento e os conselhos dos espíritos. A isso vos convido no interesse, pois não sabem tudo o que podem perder não o fazendo. É o sentimento de Jesus, né? Quer dizer, É. ele está dando uma dura, né? Uma dura feia. Poxa, olha, vocês não estão orando direito, né? Aí você está, às vezes, na casa espírita, Estão aqui sem estar. o palestrante está falando, você está pondo defeito nele, você está pensando naquilo que você vai fazer depois, você está na reunião mediúnica, mas você está lembrando que, será que Tem conta para pagar? Será que eu tenho, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? Será que eu fechei a porta de casa? Eu tenho que jantar. Eu ainda tenho que dar jantar para o meu marido, né? Então, quer dizer, tanta coisa que você pensa que aquilo te atrapalha, mas aí ele no final ele ainda pede, olha, entenda que eles também não podem, né? Não julgar, né? Esse não julgamento que Jesus faz. Que ele vai lá, ele vai, por quê? Porque ele está no barco. Né? Ele está num momento psíquico que ele não vai julgar ninguém. Quer dizer, é que nem ele falou, Jesus, a gente coloca sentimentos humanos, né? Jesus não foi lá para se acalmar, ele foi lá para dar o exemplo que é preciso se acalmar, porque ele era calma pura. Né? Ele não tinha essa necessidade. Ele procurava, né? Mas para dar exemplo que a gente tinha que estar também ali, que tinha que buscá-lo, né? A ideia é que a gente vá buscar Jesus e dentro desse processo de calma que a gente encontre com ele. Mas a calma é uma situação perene dele, né? Ele não vai ali para se acalmar. Ele vai para mostrar que é possível estar calmo, assim como ele veio. Encarnou, a vida dele é um exemplo. A vida dele é exemplo, né? É só para saber que estando num corpo físico, você pode conseguir fazer aquilo que ele fez, né? E aí, né, o Aloísio vai para o livro Fonte Viva, né, capítulo 147, Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Acho que é muita gente hoje. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres são cheias dos que vão e vêm, atormentado pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com tédio destruidor. Então, quer dizer, a gente realmente está correndo atrás, né, do que não é essencial. E aí, cada vez mais, esse parágrafo seguinte aqui, ele vai falar assim, no estudo que nós fizemos lá no Carnaval, a gente falou muito isso, que a gente tem muita meta, né, nas indústrias, nas empresas, meta isso, meta daquilo, meta de vendas, que é essa busca, que eu me lembro quando ele fala que você busca o ouro, mas volta carregada de desilusões. Quando a gente não tem uma meta espiritual, né? Não, até o final do ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, A gente faz um monte de promessa no final do ano. Às vezes até no cuidar Natal, de coisas, né? No Natal, para cuidar de coisas, si. Mas não cuidar de si mesmo, cuidar do seu espírito, daquilo que vai sobrar, né? Que o corpo não vai sobrar. Né? Do que é realmente a essência. O que é a nossa essência? É sermos humanos. E ser humano significa estar voltado, né, para si, para ter essa consciência desse papel que você precisa exercer. Né? Eu acho que a gente é muito comandado pelas coisas, né?
você se Pelas escraviza aparências, as né? Pelas coisas, né? A aparências. aparência. Então, é complexo Porque mesmo, a gente hoje tem que fazer até esse... tem uma certa preocupação, por exemplo, nesses Instagram, essas coisas, tem esses influencers e tal, que muitos já estão falando na questão da mente. Você pode ver que tem, não, tem vários canais, né, de influencers falando que você tem que cuidar da mente e tal, mas cuidar da mente ainda não é cuidar do espírito, né? Ainda não é. É só, ainda é cérebro. Já melhorou, vamos dizer assim, né? Já melhorou, né? Que a pessoa está cuidando pelo menos da parte mental, que a parte mental também está terrível, né? A gente vê a quantidade de pessoas, como aumentou os casos de Alzheimer em pessoas que ainda deviam estar bem. Pessoas com 50 e poucos, quase antes de 60 anos, 70, né? 70 e poucos já com processo de Alzheimer, que era, não era tanto. Hoje em dia, né, a gente está até ficando assustado, né? Porque a gente já está indo para lá, né, meu? É verdade. Eu já estou chegando quase, eu estou com 67, então já está chegando a hora dos 70. Quer dizer, quantas pessoas, por exemplo, lá no asilo, muito mais jovens do que eu, já estão num estado físico, mental e psíquico muito, muito debilitados. E casos aparecendo que a gente às vezes até não dá conta mais. Como que a sociedade vai dar conta disso? Vai ter que dar, né? A gente sabe que está tudo certo, né? Então, alguma coisa vai acontecer. Mas, o que a gente tem que fazer? Procurar estar mais Esse disso. parágrafo seguinte aqui, o benfeitor Emmanuel fala o seguinte: olha, nunca houve no mundo tantos tempos de pedra como agora, para que as manifestações de religiosidade, para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Então, é justamente isso. O que está faltando para a gente? Não é o exterior, né? Não é estar com a alma desperta para você mesmo, para dentro. E aí eu acho que vem o desencanto, porque a gente não entende o processo de envelhecimento, aí você vai vendo tudo aquilo que constitui frustração em relação às coisas materiais, você é frustrado o tempo todo, porque você pode conseguir um carro zero, lindo, maravilhoso, mas daqui a um mês aquele carro já não tem esse poder sedutor. Por quê? Porque é matéria e porque surgem outros muito melhores, o vizinho vai comprar um carro melhor do que o seu, e a gente tem O que pessoal fala, buscar. né, que o carro perde o cheiro de novo, né? Que o carro tem É, cheirinho de novo, né? Aí depois, quando ele perde o cheiro de novo, aí quero mais. e nessa passagem desse versículo, a gente vai ver o quê? Que a partir daí vai ser o quê? A multiplicação, o milagre da multiplicação de pães e peixes, que na realidade é o banquete espiritual. Que quando a gente aprender realmente a interiorizar, a cultivar os valores do espírito, nada disso que é matéria vai ter importância, porque a gente vai estar trabalhando a transitoriedade de tudo e o nosso silêncio interno vai nos conectar com esse Deus nosso, né, Então, interno que está aqui. ontem nós iniciamos um estudo, né, do livro dos médiuns e do atendimento fraterno. Uma das coisas que a gente fala é que por que a pessoa se desilude porque as pessoas têm uma ideia errada do que seja uma casa espírita. Primeiro que vai procurando a questão do milagre, né? Acho que a gente vai que o atendimento, que ser atendido ali vai resolver todos os seus problemas. E não é isso, né? A gente vai dar um consolo, a gente vai dar uma ferramenta para a pessoa conseguir ela mesma sair da situação que ela se encontra. Porque ninguém tira você de nada, você que sai sozinho. Mas primeiro você tem que entrar, para depois sair. Que é o que a gente está falando aqui hoje. Ninguém sai feito doido, resolvendo os seus problemas. Você tem que reorganizar a vida, ver, né, qual que é o problema mais sério. Por exemplo, eu vejo assim, sempre tive assim, eu sou uma pessoa, eu não sou organizada assim, mas sou organizada no sentido de resolver as coisas. Tá, o que é urgente? Né? Falando materialmente, tá? Se eu tiver um serviço para fazer agora, eu tenho que fazer o quê? Primeiro o serviço de banco, porque o banco fecha. Aí eu tenho que fazer. Aquilo tem que ser feito. Aí você
colocar dentro dos seus problemas as prioridades. Esse pode ficar para depois? Nas suas compras também. Tudo na vida você tem que ter. Esse eu preciso fazer porque não tem jeito. Eu tenho que comer, né? Eu tenho que dormir. Algumas coisas são coisas assim que você realmente tem que fazer. Mas, quando você organiza a vida, você consegue dar conta. Dar mais conta daquilo que você organizar, né? Você tem que se organizar primeiro. Que é o que você faz aqui quando você medita. Você organiza seus pensamentos e depois você ter consciência de qual você vai dar conta, qual você vai precisar de ajuda. Ajuda de quem? Quem que pode te ajudar? Porque também às vezes a gente busca ajuda no lugar errado. E da pessoa errada. Às vezes a pessoa está precisando mais que você, né? Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. E ele continua falando, né? Ó, meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Refugia-te no tempo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Então, quer dizer, quando a gente consegue realmente, né? Porque é aquilo que você falou, né? Às vezes a gente está procurando fora, né? E você tem a pretensão de achar que alguém do mundo exterior vai encontrar uma solução mágica para você. E só você é capaz de encontrar essa solução é você mesmo. Você que tem que buscar dentro do seu nível evolutivo. É claro que aqui a gente também não está falando da importância das terapias, de uma frequência Ótimo. do tempo religioso, porque a gente se a gente ainda está no mundo, a gente ainda também tem que trabalhar com as ferramentas que o mundo oferece, né? Uma psicoterapia, um médico, um ambiente religioso, um amigo, tudo isso é importante. Só que a gente não pode criar a expectativa que eles vão resolver. Eles são auxiliares que vão ajudar a gente a se encontrar e enxergar melhor. Agora, essa solução só vem mesmo de dentro, né? Quando você consegue se refugiar nesse silêncio para ouvir essa voz do Cristo interno que existe em cada um. Você já imaginou se todo mundo fizesse isso um pouquinho, né? Como é que o mundo ia ser melhor, né? Que é o que ele fala da música, né? Do Beto Guedes, que ele fala parar o coração do planeta, né? A música chama Página do Relâmpago Elétrico, fazer um minuto de paz para dar o tempo de prestar atenção nas coisas, né? Então, quando você pensa, é aquela questão, né, que eu falei do livro. Nesse minuto que você para e pensa na comida, de onde veio a sua comida, é um minuto de paz, né? De gratidão, né? Porque a gratidão é essencial, né? Se você não tem gratidão, é humildade e gratidão. Se você não tiver humildade e não tiver gratidão, né? A orientação, até quando o Mateus está lá em Mateus também, a gente já estudou isso, né? Tu, porém, quando orares, entre em teu quarto, a porta fechada, e orarás a teu pai que está em segredo, e teu pai que vê em segredo te recompensará. Então, assim, tudo ensinando, né, para a gente a necessidade da gente ter esse recolhimento, né? Se a gente ficar muito no exterior, a gente não vai ter paz, as decepções vão chegar mesmo. E depois ele vai para o Pão Nosso, né? É um lugar deserto. E ele lhes disse: vinde vós aqui, à parte, é um lugar deserto, e repousai um pouco. Até para a gente repousar, né? Auguir forças para voltar para a luta, né? A exortação de Jesus aos companheiros reveste de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor.
De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Então, quer dizer, o ambiente material é importante, né? Se você está num lugar silencioso, Ajuda, né? A vai luz, te né? ajudar, né? Uma luz mais amena, tudo isso É, ajuda. Colabora para que a matéria, né? Para que a fique mais matéria fique menos, vamos tensa. dizer, menos densa, né? Faz com É. que você tenha com o seu cérebro, né? Que é a parte física do cérebro, mas quem vai se comunicar é o espírito. Então é esse que você tem que trazer, né? Tem que trazer o quê? A essência. Essa essência que a gente tem essa dificuldade de trazer, né? Aqui, ó, prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que muitas vezes a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Aqui, quando eu li esse trecho, eu pensei em duas situações, né? A primeira é que muita gente alega, né? Não, então vou estar em contato com Cristo, aí eu me isolo do mundo. E, na realidade, o que é também uma interpretação, né, Errado. equivocada, porque a gente só vai crescer, né, na convivência com o outro, exercendo a lei de cooperação, né, e Você tem que solidariedade ir, mas tem que universal, né? voltar. Você tem que Então, ir, mas volta. é importante que a gente vá, mas se fortaleça, né, nesse silêncio, mas tem que voltar para a luta, né? E muita gente também fala assim, ah, não dá para conviver. Hoje está muito comum a gente falar, ah, não dá para conviver com ninguém, sabe? A gente começa a olhar o mundo e todo mundo com os olhos negativos. E não é essa a proposta divina, né? Para nós, Eu né? acho que você pode ir, né? Pode ir, não em qualquer lugar, eu acho, mas em alguns lugares que dá para você ir ainda, mas levar, né? Leva o evangelho assim meio disfarçado, sabe? Você vai disfarçada de tudo, o pessoal ri comigo, você vai disfarçada de evangelho, entendeu? No meio da conversa, numa conversa que você sabe que não é saudável, que não é legal, você joga ali uma pitadinha assim, né, de evangelho e tal. E às vezes as pessoas não gostam, nem sempre você vai ser considerado. Talvez você não seja mais convidado, não sei, talvez essa mulher é chata, né? Mas é o que a gente pode fazer às vezes, né? E aí É, ele deu um exemplo interessante que eu achei legal, porque, tipo assim, o que aconteceu comigo recentemente, né? Quando eu fui no carnaval, que eu fiquei os 3 dias, né? Foram 3 manhãs só, mas eu fiquei assim muito incomodada, fiquei assim meio até depressiva, tal, e pensando muito, muito reflexiva na realidade sobre tudo que a gente viu lá. E aí depois passou, entendeu? Só que eu fiquei pensando, por que que passou? Passou porque eu mudei ou porque eu esqueci? Né? Porque a gente sai de um estudo, de uma palestra, de um evento, e aí você acha que só ali que você vai conseguir ter aquela sintonia. Mas é o que ele fala que não, que você pode fazer isso diariamente, né? Lembra daqueles livrinhos pequenininhos que tem aquelas pequenas mensagens, né? Você pode ter um momento que você está meio assim, você ir lá, voltar, né? Buscar de volta esse sentimento. A gente pode ter isso no nosso dia a dia com pequenas pausas. Porque tem gente que trabalha alucinadamente o ano inteiro, depois tira 30 dias de férias. Aí descansa, acha maravilhoso, tal, mas dali a volta de férias, dali a 5, 10 dias já está todo estressado de novo. Então, para que essas férias? É umas férias que esse dura outro pouco. aspecto. É um efeito que dura pouco. Mas se você tem todo dia, diariamente, pequenos momentos de férias ou de pausa, né, para você entrar em contato com a sua essência, você nem precisa dessas férias no final. Entendeu? Porque senão você É vai, justamente sabe? esse aspecto que eu ia falar assim, porque o tempo todo a gente está no meio da confusão, do tumulto. Então, o quanto é importante a gente conseguir entrar nesse lugar à parte no meio do barulho, né?
não ligar isso só a uma questão exterior. É quando você chega, por exemplo, no meio, a gente até falou isso a semana passada, né? Quando você chega num ambiente que está cheio de discussão e muita ali barulho, muita confusão, então você ser capaz de, naquele momento, entrar naquele ambiente ali, né? Fazer esse momento, né, de reflexão sua, procurar esse lugar à parte, entrar em sintonia com ele, porque é aquilo que ele falou, né? Quando a gente consegue estabelecer essa sintonia com Deus, com Jesus, a gente pode conversar como se está conversando com um amigo. Ó, eu estou aqui nessa situação mentalmente, né? Embaraçosa, mas o que que eu preciso fazer para que a coisa flua, né? Só que a gente tem essa dificuldade, a gente escuta o barulho exterior, mas não silencia para estabelecer essa sintonia necessária. E isso é o que está mais faltando no mundo hoje, porque a gente se deixa arrastar pelo barulho exterior, acaba entrando em confusão, né? E acaba aumentando esse barulho em função da nossa inabilidade de estarmos voltados, né, para nós, de nos refugiarmos nesse ambiente tão seguro e tão harmonioso que vai fazer, quando a gente conseguir realmente fazer isso aos dias e horas, vai trazer paz não só para nós, mas para todos aqueles, né, que estão à nossa volta, já que a força do nosso exemplo pode ser, né, a grande lição que os outros estão precisando. Engraçado que essa semana aconteceu, mas eu vou dizer porque justamente foi por causa do estudo, porque ele estava fresco na minha memória. Eu tinha acabado de estudar ele e fechar, né, toda essa questão. E aí, nessa semana, a minha atitude está diferente em relação a muitas coisas, sinceridade. Quer dizer, não estou dizendo que eu mudei, não. Estou dizendo que, como está fresco na minha memória, como se eu tivesse saído do encontro, eu estou fazendo esses dias. Aí eu cheguei na academia para fazer ginástica e estava um ambiente assim quente, porque o pessoal já estava lá mais tempo, então já estava um monte de ventilador ligado, um monte de pessoas falando, conversando, o barulho do som, que tem som na academia, aquela coisa toda. E estava assim, e aí tem uma moça que faz a ginástica no mesmo horário que ela já tinha chegado lá um tempo que eu cheguei um pouquinho atrasada. Aí ela falou assim, nossa, os exercícios hoje estão difíceis. Nossa, se prepara. Tá? Só que aí eu comecei e não achei nada tão complicado, tá? Aí eu percebi, entendeu? Que era um ambiente que estava muito barulhento, muito quente, e que estava afetando a capacidade dela, entendeu? A resistência dela aos exercícios. Aí eu peguei, fiquei num cantinho, e aí daqui a pouco, como aquele pessoal já estava meio que saindo também, de repente diminuiu o barulho, as pessoas foram para o outro lado para falar, ficamos só nós duas fazendo exercício naquele canto ali. Aí eu falei com ela assim, olha, não é o exercício que está complicado. Na realidade, é porque está muito barulho, aqui está muita confusão, e isso te agitou interiormente, né? E você não se sentiu capaz de fazer. Concentra no que você está fazendo agora, pensa no que você está fazendo, desvincula um pouco do resto, que a gente vai fazer direito. E aí, quando terminou a discussão, não é que você tinha razão? Entendeu? Por que acontece? Mas eu só via porque tinha acabado de fazer o estudo e eu percebi aquilo. Eu estava atenta para o que estava acontecendo. E não deixei que aquilo me influenciasse e ajudei a ela a sair também daquela faixa vibratória. Porque sabe quando a pessoa está... Nem sei o que eles estavam falando, porque eu não prestei atenção, para ser sincero. Se eu te disser o que eles estavam falando, eu não sei. Porque eu não me liguei à situação de forma nenhuma. Só fiquei ouvindo aquele barulho, botei o barulho no fundo, com barulho de fundo, para eu ficar fazendo exercício, que é o momento que eu realmente aproveito para fazer esse tipo de coisa. Eu costumo fazer exercício mais quietinha no meu canto, sem comentar muita coisa, sem participar das conversas, para poder ter uma qualidade, né? Estar ali atenta naquele momento. Então, é isso que a gente tem que fazer. E isso dá para fazer em qualquer ambiente. Até na sua casa, até na sua família, né? Você ter, na hora do culto, ele fala, né? Antes do culto, evitar de ligar uma televisão, evitar de ver notícias ruins, fazer
se preparar, né? Assim na reunião mediúnica também tem que se preparar o dia todo ou a semana inteira, né? A reunião mediúnica que a gente fala, né? É uma atividade constante. Você está sempre em reunião mediúnica, nunca você está fora dela. Assim como nós não estamos fora de Deus, estamos mergulhados nele, né? Então, como que a gente pode ter atitudes e pensamentos se a gente está mergulhado nele, gente? É. Aí ele tem um capítulo também, 168 do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele fala na meditação, né? Aí ele fala que quando a gente está com os pés doendo, coração atormentado, tudo isso é normal, é o mundo que a gente está vivendo, né? Mas o benfeitor vem, ó, complementa, né? Quando a gente estiver nessa situação, que é natural, né? Venha a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousares um pouco. É o repouso que a gente precisa na luta dos dias a dias, né? Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições. Olha que coisa linda, gente. Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e tua voz falará, e sua voz falará, olha, lindo isso, no sublime silêncio. Sublime, né? Vamos botar o sublime aí. Silêncio só no céu. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos da vida, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Essa página é linda, né? Nossa. Está na hora. Está na hora. Aí ele falou também do poema da Alto de Souza, que a gente já leu, né, várias vezes aqui no Mildinho, né? Que é lindo, né? Mas a gente vai encerrar Com ele. ele, né? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Uma semana de muita paz para todas nós, né? Para todos. De muita meditação, né? De silêncio. Que a gente silêncio gosta durante a sublime, tá, semana, gente? né? E sempre para esse tempo interno. Um silêncio sublime, né? Não só vocal. Então tá bom. Até Paz e semana que luz para vem. todos nós. Até semana que vem. Até semana, se Deus quiser.